O engenheiro Fernando Figueiredo, todas as segundas-feiras, nesse mês de agosto, está com a série especial Cajazeiras 160 anos de urbanização. Hoje o episódio é o aumento populacional de Cajazeiras e também dos imóveis residenciais. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. E mais uma vez é uma satisfação estar aqui para falar de engenharia e para falar de obras, que é algo tão importante para a sociedade, né? Muito bem. Aumento populacional de Cajazeiras e imóveis residenciais. Cresceu na mesma proporção ou não? Foi desordenado porque não houve planejamento. Assim como a maioria das cidades brasileiras, né? A imensa maioria, não há um planejamento para a sua urbanização, um planejamento urbanístico. Então, Cajazeiras, obviamente, sofre com isso, inclusive em seu plano diretor. A gente já até conversou aqui nesse quadro outras vezes, né, sobre os planos diretores das cidades, dos municípios brasileiros. E Cajazeiras, por exemplo, tem um plano diretor que foi feito em 1978. Isso faz muito tempo, está extremamente desatualizado e sofre justamente, esses problemas respaldam justamente na habitação atual. Então, os nossos bairros, o nosso planejamento urbano está extremamente defasado e a gente que é da área, né, da construção civil, não só aqui no sertão, mas no litoral, nas capitais e por todo o Brasil, a gente vê e sabe das consequências que é um plano diretor desatualizado no município. É verdade. Eu sei que eu nunca não sou da parte de planejamento, mas eu escutava sempre tem um projeto, tem um plano diretor da gestão tal, aquela história todinha, mas de fato parece que esse plano nunca sai do papel. E eu volto a falar exatamente, Fernando, uma visão minha, já comentei isso aqui na sua participação, que os políticos de Cajazeiras, eles têm medo de mexer com o comércio. Porque o fulano tal é empresário, é comerciante e vota, e se for mexer ali para abrir uma rua, fazer uma coisa, vai perder voto, e acaba os prefeitos não tendo, nenhum deles tendo coragem de mexer nesse setor, que aí lamenta-se a cidade, né, em relação a tudo isso. Por exemplo, produção, tem umas fotos aí, vamos colocando as fotos aí, por favor, Cauã e Arley. A cidade, essa aí é uma vista aérea de onde, Fernando? Ela foi tirada lá da UFCG, para o sentido do centro. Do centro. Né? Então aí dá para ver a Estrada do Amor, né? Essa parte de baixo e a parte de cima é o centro. Que está crescendo muito bem, né, a Estrada do Amor? Bem desorientado. Bem, né? Desordenadamente, né? Exatamente. A zona norte de Cajazeiras, eu acho que nos últimos anos foi a que mais cresceu aqui na cidade de Cajazeiras, né? Pegando ali da região ali da Fafix, subindo em direção ao Pio 10, Mutirão, foi a região que mais cresceu aqui na cidade de Cajazeiras. Em compensação, parece que teve outras regiões que parou no tempo, né? Você chegou a fazer essa análise também, não? Sim, sim. Se for priorizar, né? Eu estou correta a minha avaliação? Tá, sim. Foi a região que mais cresceu, principalmente em decorrência, porque a Zona Norte foi onde foi contemplada com as casas populares. Há muito tempo, né? Na verdade, porque as primeiras, eu não sei se você lembra, mas foi as casas do IPEP, depois as casas do Estado, e agora, recentemente, foi concluído 300 casas, né, que vai ser conjunto habitacional, o pessoal já está morando lá e tem a projeção de construir mais 300. 600 imóveis, isso é um absurdo para uma cidade de 60 mil habitantes, né, e é próximo ao aeroporto. Então, a tendência é que o foco da cidade agora seja todo ali. Agora, abre um parênteses aí para falar de saneamento básico, que incrivelmente, a maioria da cidade de Cajazeiras ainda não tem saneamento básico, então não tem esgoto, não tem saneamento. Isso é um caos, né? Outra coisa que minha mãe falava esse final de semana, né? Porque é questão de mudança de residência, ficar distante, e acho que os meninos vão tudo lá pro IF. Ela diz, rapaz, o quanto Cajazeiras peca por não ter um transporte público, né? Não tem, não sei se tem aviação, 2 irmãos que ficavam fazendo do centro, não sei nem se ainda faz, enfim. Mas não tem. Cajazeiras acho que já comportaria isso. A gente pode até abordar isso futuramente numa próxima participação sua. Mas justamente isso, não tem um transporte urbano para você ir, o pessoal depende de mototáxi aqui na cidade de Cajazeiras, ou o cara é obrigado a comprar uma moto, mas não tem um transporte coletivo que faça ligação com os bairros aqui da cidade de Cajazeiras. Essa parte está até no plano, né, de mobilidade urbana nacional.
elaborada e entrada em prática desde 2012, que visa justamente isso, fomentar o aumento do desenvolvimento de transporte coletivo nos municípios. E também tem a priorização, que é o tema de hoje, que é a habitação, trazer a habitação para perto das pessoas, para perto do centro, trazer as pessoas para morarem perto do centro. E aí já entra numa bifurcação, né, num problema que respalda de novo no Código Diretor, porque o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele quer trazer as pessoas para perto do centro justamente para evitar esse deslocamento, principalmente o deslocamento individual. Então, priorizar o transporte coletivo. Em contrapartida, o pessoal, principalmente de urbanismo, eles são contra esses arranha-céus, esses empreendimentos gigantescos por conta do prejuízo, dano paisagístico que isso causa. Eu, particularmente, sou contra, né? Eu priorizo o desenvolvimento, eu gosto muito de construções grandes, claro, avisando os perigos que tem, porque um dia vai se acabar, né? Tem começo, meio e fim, assim como tudo na vida. Então, a gente tem que ficar preparado para um dia, não nossa geração, mas as gerações futuras, vão pegar o fim desses arranha-céus. Mas a gente tem que construir. Para eles terem um fim, a gente tem que primeiro construir. E Cajazeiras sofre muito com isso, né? Que é a defasagem no Código Diretor, então não tem as áreas habitacionais onde se é possível e se investe na construção desses edifícios grandes. Então, você pega a imagem aí de Cajazeiras, você vê... Tem outra imagem aí, produção, vai jogando aí, por favor. Você vê assim como a maioria das cidades do Brasil, dos municípios, é uma ilha, né? Tem um prédio no meio e o resto é tudo casas habitacionais de 1, de 2 pavimentos. Eu acho que Cajazeiras demorou muito para esse crescimento vertical, viu? Sim. Sempre foi horizontal, demorou muitos anos. Você vê que Souza já esteve muito mais à frente em Cajazeiras, Patos, por exemplo. Cajazeiras parece que andou... Eu acho que esse crescimento vertical veio mais ou menos uns 20 anos, menos de 20 anos para cá, na verdade, é o boom mesmo, né? E tem uma explicação para isso, né? Qual? O que faz com que ainda tenha pouco, mais tenha, né? E aí eu já abro o parênteses para falar do grande empreendedor que tem aqui na cidade, que é Crispim Coelho, que ele investe demais e é um patrimônio realmente da cidade. Mas o motivo que a Cajazeira ainda tem esses edifícios é a educação, né? Que é o setor pujante da cidade há muito tempo. Então, tem várias universidades. Só que Cajazeiras tem uma população que não é daqui, né? Uma população de transição, que o pessoal flutuante, que vem de fora, a população flutuante de mais de 150 mil habitantes. E aí, o condicional fundamental para não haver esse desenvolvimento mesmo com tanta gente que vem de fora é o baixo investimento no turismo. E aí você não precisa ser nem da área, né? Mas dá para perceber que aqui na região não tem uma feira onde atrai o pessoal de fora. Tinha o carnaval, mas não atrai mais a Paraíba toda para vir para cá. O São João não traz. E aí, sem turismo, como é que você habita um edifício? Por exemplo, você constrói um conjunto habitacional de prédios de 15, de 20 pavimentos. Como é que você vai habitar? Só com a população local não vai dar certo, porque o pessoal vai preferir morar em casa. Então, quem atrai, quem dá o investimento fundamental para o desenvolvimento dessa habitação verticalizada é a população flutuante. Você vai para João Pessoa, onde é que tem mais prédios flutuantes? É na parte na parte hoteleira, na parte litorânea, que é onde o pessoal vai de transição. Fica lá só um tempo, por temporada, e volta. Então, a carência de Cajazeiras, a carência do sertão por turismo é gigantesca, apesar de ter atrativos, mas o investimento daqui é essencial para que se desenvolva todas as áreas. Cajazeiras perdeu muito com o declínio da qualidade das festas como Chamegão e Carnaval. É claro que os bajuladores vão dizer que eu estou fazendo terrorismo, não, mas essa é a realidade. Não sou eu que estou dizendo, não, Fernando, não, é os comerciantes que a gente escuta. O hotel não funciona nas festividades, cabeleireira não funciona, não se vende roupa. Priorizaram a festa popular para agradar a massa popular, que é aquela massa que não tem dinheiro para estar viajando, para estar gastando muito, se diverte. Tem que fazer também para esse pessoal, mas em compensação o comércio entra em declínio. Não fatura, não está faturando mais há muito tempo. E eu não sei se isso compensa, porque deixa de faturar a cidade, deixa de gerar dezenas de empregos provisórios. Enfim, eu acho que é uma coisa muito complicada que a cidade perdeu muito, que é o que tinha forte em Cajazeiras, era conhecido na Paraíba e até estados vizinhos, viu, Fernando? Era o Carnaval, por exemplo, Chamegão.
Tem gente que vinha de outros estados, tem gente que saía lá do sul do país, aproveitava que era julho, férias, e vinha para cá para visitar os amigos, familiares, mas também para curtir o Chamegão. Hoje ninguém quer vir mais, não. Sim, e aproveita muito pouco o natural que temos, né? Tem 2 represas aqui gigantes que pode ser utilizada infinitamente, hotel fazenda, desenvolvimento cultural, desenvolvimento do turismo, feiras que podem ser feitas com ela, produção agrícola, mas nada disso a gente vê, e são essas coisas que pujam, né? Que fazem com que a economia seja pujante e traga o investimento de fora para que o pessoal daqui, os construtores, consigam desenvolver uma habitação mais voltada a essa população. Infelizmente, Cajazeiras está acomodada com o chamado feijão com arroz. Isso é muito ruim. Talvez a gente está conseguindo escapar hoje, mas as gerações futuras, elas vão saber o peso desse comodismo e desse arroz com feijão no que diz aspecto à política e também ao desenvolvimento socioeconômico do município. Fernando, mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de estar aqui falando, mandar um abraço. Ah, tá cedo, espera a saideira. Mandar um abraço para um amigo meu de faculdade que está nos assistindo na audiência, Raif Della Torre. Um abraço. Ele é engenheiro também, lá de João Pessoa. Vai ser policial agora, lá do DF, mas por enquanto ainda é engenheiro. Vai para lá trabalhar num ramo onde tem muito, né? Ser policial em Brasília tem muito campo de trabalho, né? Tem sim.